Você já sentiu como se estivesse lendo um texto bíblico e percebesse que há algo ali que vai muito além das palavras? Como se, por trás de cada versículo, houvesse uma mensagem oculta, escrita pelo próprio Deus para falar diretamente com o seu coração? Pois é exatamente isso que acontece no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Este não é apenas o início de um dos livros mais detalhados das Escrituras. É uma carta celestial repleta de mistérios, promessas e revelações que ainda ecoam na vida de quem decide ouvir com o espírito desperto. Hoje você vai descobrir que as palavras de Lucas 1 são muito mais do que uma narrativa antiga. Elas são um código divino, um mapa espiritual traçado pelo próprio Criador para conduzir você à compreensão do seu plano e da sua presença. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um convite. Um chamado para olhar com novos olhos para um texto que talvez você já tenha lido muitas vezes, mas nunca da forma que Deus quer te mostrar agora. As primeiras linhas do Evangelho de Lucas carregam uma energia poderosa, a transição entre o silêncio e a voz de Deus, entre a espera e o cumprimento, entre o que parecia esquecido e o que estava sendo preparado em segredo. E se eu te dissesse que no meio dessas linhas há um recado específico para você, algo que pode mudar a forma como você entende as demoras de Deus, os silêncios do céu e até mesmo as promessas que parecem distantes? Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui não é uma simples análise bíblica, é uma jornada espiritual. Vamos entrar no cenário onde o céu rompeu séculos de silêncio para falar novamente com a humanidade e descobrir o que isso significa para a sua vida hoje. Cada palavra, cada gesto, cada personagem desse primeiro capítulo foi escolhido com precisão divina para mostrar algo profundo sobre como Deus se manifesta, quando, por quê e de que maneira ele decide agir. Talvez você esteja em um momento de espera, achando que Deus se esqueceu de você, mas o capítulo 1 de Lucas existe para provar o contrário, que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação, que os planos dele são revelados aos poucos, não porque ele se atrasa, mas porque ele trabalha em detalhes. Então, antes de mergulharmos nessa revelação, quero te convidar a abrir o coração e deixar que o Espírito Santo fale contigo através dessas palavras. O que Deus quer te dizer hoje pode ser exatamente aquilo que você precisava ouvir, mas ainda não sabia como. Fique comigo até o final, porque há mensagens escondidas em cada frase, e uma delas foi escrita especialmente para você. Não estamos aqui por acaso. Se este vídeo chegou até você, é porque há algo que o próprio Deus quer despertar no seu interior. O Evangelho de Lucas não começa com milagres, mas com promessas. Não começa com glória, mas com silêncio. E é nesse silêncio que Deus revela as maiores verdades. Prepare-se para enxergar o invisível, ouvir o inaudível e sentir o mover do Espírito nas entrelinhas de Lucas capítulo 1. O que Deus tem para revelar a você hoje vai muito além do que seus olhos podem ver e pode transformar completamente a maneira como você entende o propósito dele. O Evangelho de Lucas começa de forma singular, diferente dos outros evangelistas. Ele não inicia com o nascimento de Jesus, nem com João pregando no deserto. Lucas abre sua narrativa com uma introdução cuidadosamente escrita, quase como um prefácio, revelando seu propósito. Apresentar uma história ordenada, fundamentada em testemunhos reais e dirigida a um homem chamado Teófilo. Mas há algo mais profundo nisso. Quando Lucas diz que investigou tudo, desde o princípio, e que quer que Teófilo conheça a segurança das coisas em que foi instruído, ele não está apenas documentando fatos. Ele está dizendo que a fé cristã é sólida, comprovada, testada. É uma mensagem direta a todos que, como Teófilo, têm dúvidas, medo ou precisam de confirmação espiritual. Logo de início, Deus está nos ensinando algo. A fé não é cega, ela é fundamentada em experiências reais com Ele. Lucas foi médico, um homem acostumado a examinar, estudar, observar. E é justamente esse olhar analítico que Deus usa para registrar verdades espirituais profundas. Ele é a prova de que Deus pode usar qualquer profissão, qualquer pessoa, para manifestar seu plano. O que parece apenas um detalhe literário é, na verdade, uma revelação. Deus não escolhe apenas os pregadores, mas também os que buscam com sinceridade. E através desse olhar humano e preciso,
que somos conduzidos à primeira história do livro, a de Zacarias e Isabel. Um casal que vivia de forma justa, obedecendo os mandamentos, mas que enfrentava o silêncio de Deus em uma área sensível, o sonho de ter filhos. Isabel era estéril, e ambos já estavam avançados em idade. Esse contraste entre justiça e esterilidade, fé e frustração, revela o primeiro grande mistério de Lucas 1, a tensão entre a promessa e a espera. Muitas vezes os mais fiéis enfrentam os maiores silêncios. O texto não fala de pecado, não fala de desobediência, mas de uma espera longa, de uma oração que parecia não ser respondida. E é exatamente nesse cenário de aparente esquecimento que Deus decide agir. Zacarias, sacerdote, é escolhido por sorteio para queimar incenso no templo. O detalhe de ser por sorteio não é acaso. É o sinal de que quando o homem acha que tudo depende do destino, Deus está movendo as peças em segredo. Ele entra no templo como sempre fez, mas naquele dia o céu havia escolhido encontrá-lo. É ali, no lugar da adoração, no meio da rotina espiritual, que o extraordinário acontece. O anjo Gabriel aparece diante dele. O nome Gabriel significa fortaleza de Deus, e sua presença representa a quebra do silêncio divino que durava mais de 400 anos. Israel não ouvia a voz profética desde Malaquias. E agora, finalmente, Deus fala de novo. Mas ele não fala a um rei, nem a um profeta. Fala a um homem simples que estava em serviço. Essa é outra revelação poderosa. Deus se manifesta a quem continua servindo mesmo quando não houve resposta. Gabriel então traz uma mensagem que muda tudo. Zacarias, tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Ele porás o nome de João. O anjo não diz suas orações estão sendo ouvidas, mas foi ouvida, no passado. Isso quer dizer que Deus nunca se esqueceu. Mesmo quando parecia que o céu estava em silêncio, a oração estava guardada. Quantas vezes oramos e achamos que Deus se calou, quando na verdade Ele apenas arquivou a resposta para o momento certo. O tempo de Deus não é o nosso, e o silêncio dele é parte da promessa. Zacarias, assustado, duvida. Ele quer uma prova, uma confirmação física daquilo que o anjo anuncia. E por causa disso, fica mudo até que a promessa se cumpra. Muitos enxergam isso como uma punição, mas espiritualmente é uma proteção. Às vezes, Deus precisa silenciar a dúvida para não permitir que a incredulidade contamine o milagre. O silêncio de Zacarias é o tempo em que a fé aprende a amadurecer. Enquanto ele não pode falar, o ventre de Isabel começa a gerar. Enquanto ele se cala, Deus trabalha. Enquanto a voz humana é interrompida, a voz divina ganha força. Esse é o padrão do agir de Deus. Quando o homem se cala, o Espírito opera. Isabel então engravida, e ela se esconde por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor para tirar o meu opróbrio entre os homens. Essa atitude revela uma fé discreta, profunda, que prefere esperar o tempo da confirmação. Deus não apenas abre o ventre de uma mulher idosa, mas também restaura sua dignidade. Ele transforma vergonha em honra. Em Lucas 1 aprendemos que Deus não apenas responde orações, Ele reescreve histórias. Cada detalhe é um lembrete de que o tempo de espera não é tempo perdido, mas preparação para o cumprimento da promessa. E quando a resposta vem, ela sempre supera as expectativas. O filho de Isabel não seria apenas um menino, mas o mensageiro do Messias, aquele que prepararia o caminho para Jesus. É assim que Deus trabalha. Quando Ele parece estar atrasado, na verdade está arquitetando algo muito maior do que pedimos. Enquanto o casal orava por um filho, Deus planejava um profeta. Enquanto esperava um bebê, o céu preparava um precursor. E essa é a essência do primeiro capítulo de Lucas. Deus transformando a espera em propósito, o silêncio em anúncio, o improvável em milagre. Essa é a mensagem que Ele quer gravar no seu coração. Nada está esquecido. Tudo que parece silêncio é, na verdade, o som da promessa sendo formado no invisível. Enquanto a história de Zacarias e Isabel se desenrola em meio a promessas e silêncio, o cenário espiritual do mundo começa a mudar.
O mesmo anjo que visitou o templo agora é enviado novamente, mas desta vez para um lugar completamente diferente. Não é o ambiente sagrado, não é o templo, nem Jerusalém. É uma pequena vila chamada Nazaré. E esse contraste é intencional e profundamente simbólico. Lucas mostra que Deus não está limitado a um espaço religioso, mas se revela onde há um coração aberto. De um sacerdote no templo para uma jovem em uma casa simples, Deus mostra que sua glória não depende de status, mas de disponibilidade. É aqui que o nome de Maria surge pela primeira vez. Uma jovem comum, prometida em casamento a José, descendente de Davi. O texto é simples, mas o que acontece a seguir é o ponto onde o céu toca a terra. O anjo Gabriel aparece novamente e pronuncia palavras que ecoariam pela eternidade. Salve, agraciada! O Senhor é contigo. É impressionante como Lucas descreve o espanto de Maria. Ela não se impressiona com a aparição, mas com as palavras. Que saudação seria esta? Pergunta ela em seu coração. Isso mostra a humildade da jovem. Ela não se via como alguém especial, e justamente por isso foi escolhida. Essa é uma das revelações mais fortes de Lucas 1. Deus se manifesta na simplicidade. Ele não procura os poderosos, mas os dispostos. Maria é o retrato vivo de um coração que, mesmo sem entender, escolhe confiar. O anjo então revela o plano divino. Ela conceberia um filho, o Filho do Altíssimo, e seu nome seria Jesus. O trono de Davi seria restaurado e seu reino não teria fim. São palavras grandiosas, quase inimagináveis, ditas a uma moça que vivia na obscuridade de Nazaré. E diante de uma revelação tão sobrenatural, Maria não duvida do poder de Deus, apenas pergunta como aquilo aconteceria, já que era virgem. Sua dúvida não é incredulidade, é busca de entendimento. E o anjo responde com uma das declarações mais profundas das Escrituras: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui está o mistério da encarnação, o momento em que o invisível se torna carne, o eterno se reveste de tempo. Gabriel ainda reforça a mensagem contando sobre o milagre de Isabel. Tua parenta, aquela que chamavam estéril, está grávida há 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Essa frase é o eixo de todo o capítulo. Para Deus nada é impossível, nem uma mulher idosa dar à luz, nem uma virgem conceber. E é nesse instante que Maria pronuncia as palavras que mudariam a história da humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta simples e poderosa é o coração de toda a fé cristã. É o ponto onde a vontade humana se rende completamente à divina. Maria ensina, sem discursos, que a fé verdadeira não é entender tudo, mas confiar em quem tudo governa. A partir dessa entrega, a presença de Deus começa a operar dentro dela. O Espírito Santo desce, a promessa se cumpre e a palavra se faz carne. É aqui que o sobrenatural invade o natural. O ventre de uma jovem se torna o primeiro altar da nova aliança. E o silêncio de séculos é quebrado pela voz da promessa viva: Jesus. Mas Lucas não termina a cena ali. Ele continua mostrando a humanidade e a profundidade de Maria. Logo após receber a notícia, ela se apressa para visitar Isabel. O texto diz que ela foi apressadamente, um detalhe que mostra o coração de quem acredita. A fé verdadeira gera movimento. Maria não ficou parada esperando o tempo passar, ela foi confirmar e celebrar o milagre. E quando chega à casa de Zacarias, algo extraordinário acontece. Assim que Maria sauda Isabel, o bebê em seu ventre, João Batista, salta de alegria. Isabel é cheia do Espírito Santo e reconhece: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa cena é um dos momentos mais lindos do Evangelho de Lucas. 2 gerações, 2 milagres, 2 camados diferentes, um para preparar o caminho e outro para ser o caminho. O encontro de Maria e Isabel é uma metáfora da comunhão espiritual. Quando 2 pessoas cheias de fé se encontram, o Espírito de Deus se manifesta. Não há inveja, não há comparação, há celebração. Isabel, mais velha, reconhece e honra o que Deus está fazendo na mais jovem. E Maria responde com um cântico, o Magnificat, que ecoa pelos séculos como um hino de gratidão. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Essas palavras não são apenas poesia, são profecia.
Elas mostram que Maria entende seu papel não como uma deusa, mas como uma serva agraciada. Ela sabe que tudo vem de Deus e tudo é para Ele. E aqui está mais uma revelação. O verdadeiro engrandecimento não vem quando somos exaltados, mas quando exaltamos o nome de Deus. O Cântico de Maria é um manifesto espiritual contra o orgulho humano. Ela proclama que Deus derruba os poderosos de seus tronos, exalta os humildes, sacia os famintos e despede os ricos de mãos vazias. É a inversão divina, o reino de Deus desafiando a lógica do mundo. Enquanto os homens valorizam status e força, Deus valoriza obediência e pureza de coração. A parte 2 de Lucas 1 é, portanto, o retrato do milagre em movimento. A promessa de Deus se expande, o Espírito se manifesta e os sinais se multiplicam. Maria permanece 3 meses com Isabel, acompanhando o cumprimento da promessa até o nascimento de João. E assim, o capítulo começa a se fechar, mostrando que cada promessa, seja grande ou pequena, tem um tempo determinado. O que começou com silêncio e dúvida, agora é cheio de voz, cântico e alegria. O céu que estava quieto por séculos, agora fala através de 2 mulheres comuns, mas cheias de fé. E tudo isso aponta para o que viria a seguir, o nascimento do Salvador. Cada palavra de Lucas 1 é uma preparação divina. É Deus montando o cenário perfeito para que o maior acontecimento da história aconteça no tempo certo. E enquanto observamos essa jornada, uma lição se repete como um eco eterno. Para Deus, nada é impossível. A história continua avançada, e o cenário espiritual se intensifica. Isabel chega ao tempo de dar à luz, e finalmente o que fora prometido a Zacarias se cumpre. O silêncio que pairava sobre ele começa a se dissipar, e a promessa que parecia tardar se torna visível. Lucas descreve esse momento com simplicidade, mas por trás das palavras há uma força espiritual enorme. Cumprindo-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Cada detalhe aqui é simbólico. O ventre que antes era estéril, agora é fonte de vida, e o lar que antes era marcado por silêncio, agora é cheio de alegria. A vizinhança se reúne para celebrar, reconhecendo que o Senhor usou de grande misericórdia para com ela. Quando Deus cumpre uma promessa, até os que duvidaram são obrigados a testemunhar o milagre. O nascimento de João Batista é mais do que o início de uma nova história, é o anúncio de uma nova era espiritual. O tempo de espera acabou, a voz que preparará o caminho para o Messias está viva. No 8º dia, o menino é levado para ser circuncidado, conforme a tradição. Os parentes sugerem que ele receba o nome do pai, Zacarias, mas Isabel afirma com convicção: não. O nome dele será João. A firmeza de Isabel é um ato de fé. Ela não escolhe um nome comum, mas aquele que veio do céu. João significa Deus é gracioso, e esse significado é o próprio resumo da história. A graça de Deus quebra as leis da lógica, restaura o que parecia perdido e cumpre o que prometeu. Os parentes, sem entender, questionam: mas não há ninguém na tua parentela que se chame assim. Então fazem sinal a Zacarias para saber sua opinião. E ele, ainda mudo, pede uma tábua e escreve. O nome dele é João. No mesmo instante, sua língua se solta e ele começa a louvar a Deus. O silêncio termina com adoração. Esse é o padrão divino. O tempo de espera prepara a voz para o louvor. O mesmo homem que duvidou agora testemunha com fé. Sua primeira palavra depois do milagre não é explicação, é gratidão. Isso revela que, quando Deus cumpre o que prometeu, Ele não apenas transforma a situação, mas também o coração. O texto diz que o temor caiu sobre todos os vizinhos e que essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. O que começou em silêncio se torna testemunho público. Quando o Espírito de Deus age, ninguém consegue esconder o que Ele faz. A fé genuína sempre gera impacto, sempre desperta outros. E então Zacarias, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar. Suas palavras não são apenas um cântico de alegria, mas uma revelação do plano redentor de Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Essa declaração marca a transição entre as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo.
É como se o Espírito Santo usasse a voz de Zacarias para anunciar: o tempo da espera acabou, a salvação está chegando. O cântico de Zacarias é conhecido como Benedictus, e ele resume toda a mensagem de Lucas 1. Um Deus que cumpre o que prometeu, que lembra da sua aliança e que levanta um Salvador poderoso para libertar seu povo. Zacarias fala de misericórdia, de perdão e de luz para aqueles que vivem em trevas. Ele profetiza sobre o próprio filho, João, dizendo: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor para preparar os seus caminhos." Essa é a revelação final do capítulo. O nascimento de João é o anúncio de que o Messias está prestes a ser revelado. O silêncio acabou, a promessa ganhou voz e o plano divino está em movimento. A chegada de João simboliza o amanhecer espiritual da humanidade. A luz começou a brilhar de novo. E o cântico de Zacarias encerra o capítulo com uma mensagem de esperança e renascimento. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés pelo caminho da paz. Essa é uma das passagens mais belas e profundas de toda a Escritura. O sol nascente das alturas é uma referência direta a Cristo, que está prestes a nascer. O mesmo Deus que abriu o ventre de Isabel, agora abrirá o céu sobre toda a humanidade. E essa luz que nasce não é apenas histórica, é espiritual. Ela brilha ainda hoje sobre todos que esperam em silêncio, sobre todos que continuam crendo mesmo sem entender. O capítulo termina dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. O deserto novamente aparece como símbolo de preparação. Antes de João anunciar a chegada do reino, ele seria moldado na solidão, no silêncio e na dependência total de Deus. Assim é com todos que são chamados para algo grande. O deserto antecede a missão. Lucas encerra o primeiro capítulo com um cenário completo. Promessas cumpridas, fé restaurada e um povo pronto para ouvir a voz que virá do deserto, anunciando: "Preparai o caminho do Senhor." A partir daqui, o plano de Deus entra na sua fase mais gloriosa, o nascimento do Salvador. Tudo que Lucas 1 construiu, o silêncio, a espera, o milagre, o cântico e a promessa, convergem para um único propósito: mostrar que o impossível é apenas o início dos planos divinos. O mesmo Deus que agiu no ventre de Isabel e na fé de Maria continua agindo hoje em corações que ainda acreditam. Porque quando ele decide falar, nenhuma promessa fica esquecida e nenhum silêncio é em vão. O primeiro capítulo de Lucas encerra um ciclo e abre as portas para o maior acontecimento da história: o nascimento do Salvador. Tudo o que foi relatado até aqui, o chamado de Zacarias, o milagre de Isabel, a visita do anjo a Maria, o encontro entre as duas mulheres e o cântico profético de Zacarias é o prelúdio de uma revelação maior. O plano de Deus começa a tomar forma visível e o céu, que por séculos parecia em silêncio, agora se manifesta em cada detalhe da narrativa. Lucas, com sua precisão de médico e sua sensibilidade espiritual, constrói uma ponte entre o antigo e o novo. A antiga aliança, representada por Zacarias e Isabel, encontram o seu cumprimento na nova aliança, representada por Maria e pelo filho que virá. É como se o Espírito Santo estivesse costurando o tempo, unindo promessas e realizações, transformando a esperança em realidade. Mas por trás dos fatos visíveis existe uma mensagem que fala diretamente ao coração. Deus não esquece. Deus cumpre. E Deus surpreende. Cada personagem de Lucas 1 carrega em si uma lição espiritual para quem tem olhos de fé. Zacarias representa a fé que amadurece no silêncio. Isabel simboliza o ventre que floresce mesmo depois da esterilidade. Maria personifica a entrega total e confiante. E João Batista surge como o fruto do cumprimento, o sinal de que um novo tempo chegou. O mesmo Deus que escolheu agir por meio deles, continua buscando corações dispostos a crer, obedecer e gerar algo novo. Porque todo o plano de Deus começa com uma promessa, mas só se cumpre naqueles que estão prontos para dizer: "Eis-me aqui." A grande revelação de Lucas 1
é que Deus não trabalha apenas em acontecimentos grandiosos, mas também nos bastidores. Enquanto o mundo seguia com sua rotina, ele estava movendo o invisível. Enquanto Israel acreditava que Deus havia se calado, o Espírito estava preparando a maior manifestação da história. Assim também acontece conosco. Nos momentos em que nada parece mudar, Deus está alinhando tudo no tempo certo. O silêncio, muitas vezes, é o som da providência operando. E quando o tempo dele chega, tudo acontece de uma só vez. O nascimento de João, o cântico de Zacarias e a gravidez de Maria são sinais desse mover repentino e poderoso. Deus é fiel em suas promessas, mas ele cumpre no tempo da maturidade espiritual, não no tempo da ansiedade humana. Ele espera que o coração esteja preparado para receber o que foi prometido, para que o milagre não seja apenas visto, mas vivido em plenitude. Lucas 1 também revela o poder da palavra. Tudo começa com uma mensagem. O anjo falando com Zacarias, depois com Maria, e finalmente o Espírito falando através de Isabel e Zacarias. A voz de Deus é o fio condutor do capítulo, mostrando que tudo o que ele diz, ele cumpre. Mesmo que o tempo passe, a palavra permanece viva. A profecia não envelhece, ela apenas aguarda o ambiente certo para germinar. Quando Zacarias escreve, o nome dele é João, e sua voz é restaurada, isso representa a restauração da fé e do testemunho. A voz que antes duvidava, agora proclama. A palavra que antes se calou, agora declara a glória de Deus. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele transforma nossa incredulidade em testemunho, nossa espera em propósito e nossa dor em cântico. O cântico de Zacarias encerra o capítulo como uma sinfonia de esperança. Ele reconhece que Deus visitou o seu povo, cumpriu suas promessas e trouxe luz aos que estavam em trevas. Essa luz, simbolizada por Jesus, é o centro de tudo o que está por vir. O sol nascente das alturas é mais do que uma figura poética. É o prenúncio do amanhecer espiritual da humanidade. Depois de séculos de escuridão, a luz da graça está prestes a iluminar o mundo. A partir daqui, o Evangelho de Lucas começa a nos conduzir a esse nascimento, e tudo o que foi preparado em segredo começa a se manifestar em glória. Mas antes de avançar para o capítulo seguinte, é importante compreender o que Deus quis revelar a cada leitor através dessas histórias. Zacarias e Maria são dois espelhos diante de nós. Ele representa a fé que hesita diante do impossível. Ela, a fé que se entrega ao impossível. E no fim, ambos veem um milagre, porque Deus é paciente e misericordioso. O que ele começou em silêncio, ele completará em voz alta. Nenhuma promessa ficará inacabada. O nascimento de João é a prova disso. E é também uma lembrança de que todo milagre que Deus realiza tem um propósito que vai além do benefício pessoal. É parte do plano maior da redenção. João não nasceu apenas para alegrar seus pais, mas para preparar o caminho daquele que viria salvar o mundo. Assim também é na nossa vida. O que Deus faz em nós não é só para nós, é para que outros sejam alcançados através do nosso testemunho. Quando a promessa se cumpre, é hora de proclamar. O capítulo termina com João crescendo e se fortalecendo no deserto, esperando o tempo da manifestação. O deserto, lugar de solidão e prova, se torna o campo de treinamento para a voz que chamaria uma nação ao arrependimento. E é isso que Lucas quer que entendamos. Antes da promessa ser manifestada em público, ela precisa amadurecer em segredo. Antes da missão, vem a preparação. Antes da colheita, o deserto. E quando o tempo de Deus chega, nada pode deter o que ele decidiu revelar. Lucas 1 não é apenas um registro histórico, é uma profecia viva sobre como Deus trabalha. Ele começa em silêncio, move-se em detalhes, fala através de quem ninguém esperava e termina com louvor. Ele transforma dúvida em fé, espera em realização e silêncio em cântico. Essa é a assinatura de Deus. Ele cumpre tudo com perfeição.
Portanto, quando olhamos para esse capítulo, entendemos que o mesmo Deus que abriu o ventre de Isabel e escolheu Maria, continua abrindo caminhos e escolhendo corações hoje. E a mensagem que ecoa do final de Lucas 1 é simples, mas eterna. Não há impossíveis para Deus. O silêncio não é o fim. É apenas o prelúdio da promessa que está prestes a nascer. E agora, ao seguirmos para o desfecho do capítulo 1 de Lucas, algo profundamente espiritual se revela. Um padrão divino que se repete desde os tempos antigos até hoje. Cada movimento de Deus começa no invisível, é sustentado pela fé e culmina em glória. O nascimento de João Batista é o primeiro eco do cumprimento das promessas messiânicas. A voz que gritará no deserto já nasceu, e com ela nasce também um novo ciclo na história da humanidade. O silêncio de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento chega ao fim, e Deus fala novamente, não por meio de profetas distantes, mas através de pessoas comuns, tocadas pelo sobrenatural. Esse é o poder de Lucas 1. Mostrar que o extraordinário de Deus se manifesta na vida simples de quem crê. O anjo aparece não a reis, nem a sacerdotes poderosos, mas a um velho sacerdote e a uma jovem humilde. Deus está dizendo que o reino que virá não será erguido pela força, mas pela fé. Não será sustentado por tronos, mas por corações rendidos. Maria e Zacarias, cada um à sua maneira, representam essa virada espiritual, o antes e o depois da graça. O cântico de Maria, chamado de Magnificat, é uma das expressões mais belas de adoração já registradas. Ela não fala de si mesma, mas exalta o caráter de Deus. Reconhece que o Senhor olhou para a sua humildade e fez nela grandes coisas. E isso revela algo profundo. A grandeza de Deus se manifesta justamente onde há humildade. O reino de Deus começa no ventre de uma serva, não nos palácios de reis. É ali, no silêncio da fé, que a eternidade começa a pulsar dentro do tempo. Maria entende que o poder de Deus não se impõe, ele se oferece, se entrega, se encarna. E é por isso que a resposta dela, "Eis aqui a serva do Senhor", se torna um marco da fé obediente. A partir dessa entrega, o plano da salvação se move com força irresistível. Cada palavra dita pelo anjo, cada ação de Maria, cada louvor entoado por Zacarias, tudo faz parte de um grande enredo divino que está prestes a explodir em luz. E é nesse ponto que o Espírito Santo nos convida a olhar para dentro de nós. Assim como Maria, somos desafiados a dizer sim aos planos que não compreendemos completamente. Assim como Zacarias, precisamos aprender a confiar mesmo que o silêncio de Deus pareça nos cercar. A história de Lucas 1 não é apenas um relato distante, é um espelho espiritual, porque todos nós, em algum momento, vivemos o processo de gestar algo que Deus nos prometeu. Existe uma promessa incubada no coração de cada pessoa que crê. Às vezes ela parece demorar, às vezes o tempo de espera dói, mas no final, quando o tempo de Deus chega, tudo faz sentido. O nascimento de João representa exatamente isso, o tempo certo de Deus se cumprindo. A promessa que parecia tardar veio com força, trazendo restauração, alegria e propósito. Zacarias, que antes duvidou, agora canta. E seu cântico não é apenas uma celebração pessoal, mas uma profecia sobre o mover de Deus. Ele declara que o Senhor visitou o seu povo e levantou um Salvador, mesmo antes do nascimento de Jesus. Isso mostra que a fé verdadeira enxerga o cumprimento antes que ele se manifeste. Zacarias entendeu que o nascimento de seu filho era o prenúncio da redenção que viria. Ele viu além do momento presente e proclamou o futuro como se já fosse realidade. Essa é a fé que agrada a Deus.
aquela que chama à existência as coisas que ainda não são. E assim, Lucas 1 termina com uma promessa viva. A luz está chegando. O sol nascente das alturas é a expressão que resume o coração do Evangelho. O mundo mergulhado em trevas espirituais será iluminado por aquele que vem para guiar os nossos pés no caminho da paz. A noite está quase terminando e a aurora da salvação se aproxima. Tudo que foi preparado em silêncio agora está prestes a se manifestar em glória. João cresce, o Espírito se move e o cenário está pronto para a entrada do Messias. Cada detalhe foi orquestrado por Deus. As promessas, os encontros, as palavras, os sinais, nada foi por acaso. E assim é também na nossa vida. O mesmo Deus que moveu os céus e a terra para cumprir sua promessa em Lucas 1, continua agindo hoje com a mesma precisão e amor. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, a sua palavra não volta vazia. E quando parece que Ele está em silêncio, é porque está preparando algo grande demais para ser apressado. O capítulo 1 nos ensina que a fé não é apenas esperar, é se preparar enquanto espera. Maria esperava gerando João, Zacarias esperava servindo, Isabel esperava louvando. E assim também devemos esperar, em ação, com o coração cheio de fé, porque o tempo de Deus nunca se atrasa, ele sempre chega no exato momento em que a promessa está pronta para florescer. Lucas 1 é o lembrete de que Deus escreve suas maiores histórias em páginas que o mundo não lê, mas o céu celebra. E talvez agora mesmo ele esteja escrevendo a próxima grande revelação da sua glória dentro de você. Lucas capítulo 1 nos deixa diante de um Deus que transforma impossibilidades em promessas cumpridas e silêncios em cânticos de louvor. Cada palavra, cada gesto e cada encontro são sinais de que o céu nunca está distante da terra. O mesmo Deus que visitou Zacarias e Maria continua visitando corações hoje, chamando pessoas simples para viverem propósitos eternos. Ele não escolhe os mais fortes, mas os mais dispostos. Não procura perfeição, mas entrega. A história de Lucas 1 é o lembrete de que o sobrenatural começa quando o natural se rende à vontade divina. O que parecia impossível, uma mulher estéril gerar um filho e uma virgem conceber o Salvador, se torna realidade diante do poder de Deus. E o que parecia apenas um capítulo antigo da Escritura, se revela uma mensagem viva. Deus ainda cumpre promessas. Ele ainda fala, ainda move, ainda realiza. A fé de Maria, a obediência de Zacarias e o cântico de Isabel se tornam testemunhos eternos de que Deus age no tempo certo e da maneira certa. O sol nascente das alturas já brilhou, e a luz de Cristo continua iluminando os que estão em trevas. Quando você crê, essa luz também nasce dentro de você. O mesmo Espírito que encheu Maria deseja encher o seu coração, não com temor, mas com fé, não com dúvida, mas com esperança. Lucas 1 é mais do que o início de um evangelho. É o início de uma nova vida para todo aquele que ouve e crê. Porque quando Deus fala, o tempo se curva e o impossível se torna possível. Ele está dizendo hoje o mesmo que disse a Maria: nada é impossível para Deus. E talvez seja esse o chamado final deste capítulo: acreditar que o seu sim pode mudar tudo. A história da salvação começou com uma resposta simples, uma entrega completa e um coração disposto. E é assim que Deus continua transformando o mundo, um coração de cada vez.